Olá, bom dia a todos. Então, queria começar por felicitar a professora Tânia Gaspar por este evento que já se tornou tradicional em Portugal, não é? E nomeadamente na família dos psicólogos. É verdade que a tradição não é bem esta, não é? Nesta altura costumávamos estar todos na Universidade de Lusíada a dar início aos trabalhos e estamos aqui nesta situação que já não é insólita, apenas porque ao longo deste ano já nos habituámos. O ano passado realmente não houve, mas este ano aqui estamos todos. E também é curioso para mim estar aqui com todas estas caras, temos um número imenso de participantes, o que mais uma vez é de felicitar numa altura destas. Cumprimento também o senhor, e felicito o senhor reitor da Universidade de Lusíada, e a professora Raquel, é sempre um prazer vê-la e ouvi-la, e felicitar também através de si a OPP e todo o trabalho que têm feito pelos psicólogos em Portugal, em meu nome pessoal e de nós todos, muito obrigada. Bem, então, esta tertúlia tipicamente é uma tertúlia informal, é uma espécie de estar à conversa. Este ano temos umas surpresas em relação ao modo como habitualmente funciona e vamos estar à conversa sobre as emoções, como não podia deixar de ser, que é o tema do Congresso, mas as emoções como competências do futuro. Claro que as pessoas já têm emoções há muito tempo, mas nós vamos ver até que ponto é que as emoções se vão tornar cada vez mais importantes no nosso futuro, tanto do ponto de vista das relações interpessoais e da nossa vida no dia a dia, como também no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho que existe e no mercado de trabalho que nós ainda nem sabemos que vai existir. E, portanto, é um bocado a reflexão sobre o futuro, não é? E sobre como é que estas emoções nos podem ajudar na vida e no trabalho no futuro que vamos falar. E neste momento penso que todos nós, com a Covid, temos feito uma imensa reflexão sobre a vida, não é? E o futuro, e sobre esta questão do modo como nós temos que treinar a nossa flexibilidade para conseguir lidar do melhor modo com a melhor emoção, com a incerteza, com a diversidade e com a mudança. E isto provavelmente pode acabar por trazer benefícios em termos, e nós esperamos que acabe por ter benefícios em termos da nossa capacidade de nos renovarmos da coesão social e do aumento de um bem-estar pessoal. Mas enfim, eu não estou aqui para falar, estou aqui para apresentar os colegas e, portanto, nós temos aqui eu neste momento vou só enumerar e depois passaremos para uma apresentação mais detalhada. Tínhamos aqui os convidados, o professor Telmo Batista, que não vai poder estar porque foi retido, ele neste momento está em novas funções na direção da sua faculdade e foi retido hoje pelo Conselho das Escolas e, portanto, à última da hora está com o senhor reitor em vez de estar connosco. Mas temos a professora Maria Céu Machado, que costuma ser uma habitué destas tertúlias e já vão ver porque isto realmente estamos aqui todos misturados, eu tive que estar a ver se já estavam todos na sala, porque está muita gente aqui na sala. Temos a professora Celeste Simões, que eu não sei se já está sim senhora, também já estou a vê-la. Temos a doutora Lina Gameiro, que também, estou só um bocado a fazer a chamada, Lina, que também está aí, muito bem. Depois temos a Isabel Burans, que é dela, não sei se já está aí. Já estou aqui, bom dia. Isabel, ora, bom dia. A Melissa Rodrigues, que já a vi aí, olá Melissa, e o Jorge Granado, que eu também já vi Granado. Olá, bom dia. Viva Jorge, como está? Eu já o tinha visto também. Bem, então, vamos lá. Eu não gosto da expressão dos soft skills, não é? Soft skills parece que há competências daquelas importantes e as outras que são soft, que são assim umas coisinhas. E isso realmente é uma grande injustiça em relação ao que pode ser a importância das soft skills. Mas vamos então a questão que eu pus a todos estes participantes, e agora vou dar uns 6, 7 minutinhos a cada um para a primeira ronda, antes de esperar conseguir-vos animar a vocês quadradinhos à minha frente para fazerem questões e para termos aqui um debate. Portanto, a questão hoje é o papel dos afetos e das emoções no nosso futuro, nomeadamente nos locais de trabalho que há agora e nos outros que eventualmente vai passar a haver. Se quiserem, também podemos refletir
discutir um bocadinho sobre será que e o que a Covid vai mudar nessas questões e, se quiserem também, porque estão mais próximos disso, se quiserem, portanto, os nossos convidados, o que é que a escola pode fazer sobre isto? Porque realmente nós estamos na escola para nos prepararmos para o futuro e a escola continuará a preparar para o futuro do passado enquanto que um futuro novo se apresenta à nossa frente. E, portanto, eu acho que isto será, digamos, o mote da nossa conversa. Eu vou começar pela professora Maria do Céu Machado, que eu já vi aí, portanto, ela está cá. Professora, nós já a vimos todos. Obrigada. Está aqui, pronto, professora Maria do Céu Machado. Então, a professora Maria do Céu Machado é pediatra, trabalha connosco há muito tempo, neste momento está com a ordem dos médicos, não é? Numa função também muito importante nestes tempos que correm. Eu vou apresentar as pessoas muito brevemente e depois as pessoas, no meio da sua conversa informal, se quiserem dizer mais alguma coisa sobre elas próprias, estejam à vontade, está bem? Portanto, isto é mesmo a conversa e, portanto, desde que cumpram os 6 minutos, podem estar à conversa. Professora Maria do Céu, obrigada. Muito obrigada, professora Margarida Machado Matos. Então, bom dia a todos. Eu já disse que eu não quero ouvir. Chega-me mesmo. Se calhar alguém está a falar com o microfone ligado. Eu peço às pessoas que têm o microfone ligado para desligar, para nós não estarmos a ver o que é que vão comer ao almoço e coisas assim do género. Está bem? Bem, então, bom dia a todos. É extraordinário olhar aqui para os quadradinhos e para o lado direito e ver que há 13 ecrãs de quadradinhos presentes, o que é fantástico. E, portanto, parabéns, professora Tânia, por mais esta organização, que eu tenho participado várias vezes, sempre com muito gosto, e parabéns também à professora Margarida Gaspar Matos, que tem sempre uma ideia original para esta sessão de abertura, e este ano foi esta tertúlia. Eu não gosto nada de ser a primeira, porque mas enfim. Por outro lado, estou aqui no meio de 13 ecrãs de profissionais provavelmente ligados à área da psicologia, o que para uma médica é um bocadinho assustador. E eu vou ser muito pragmática. Eu ouvi atentamente o que a professora Margarida disse agora, as suas primeiras palavras e, portanto, e o tema que deu, o papel dos afetos e das emoções nos locais de trabalho, mas eu vou começar um bocadinho antes e vou deixar as emoções e os afetos para todos os profissionais da área da psicologia. E o que é começar um bocadinho antes? Em fatores muito concretos ou nas situações muito concretas que nós estamos a viver no mundo e em Portugal. Eu, quando tive um projeto com a Fundação Carlos Gulbenkian sobre as crianças até aos 5 anos, não tem agora nada a ver, e na altura apercebi-me que estamos a ouvir um bocadinho mal. A maior parte dos países não tinham programas nacionais fantásticos, mas que depois uns programas nacionais fantásticos, mas que depois, vou chegar um bocadinho mais para o computador, que depois não tinham nenhuma perspectiva a nível local, e que vários países tinham tido a estratégia de desenvolver programas locais, e programas que eram da responsabilidade da autarquia, e que não são programas de saúde. E eu já vou dizer rapidamente porque é que não são só programas de saúde. Um dos que eu mais gostei foi o irlandês, que era um programa, e chamava-se Programa Nacional de Saúde para Adolescentes e Jovens Adultos 2014-2020, portanto acabou há pouco tempo, e chamava-se Better Outcomes, Brighter Futures. E este programa tinha 3 pilares, o título era Programa de Saúde, mas tinha 3 pilares. Um pilar era a saúde, o outro a educação e o outro o emprego. Eu, na altura, quando vi o título e os 3 pilares, pensei, mas faz-se um programa de saúde para jovens, falando em educação, faz todo sentido, mas falando em emprego. E quando fui ler o projeto irlandês, este programa irlandês, e os irlandeses, como sabem, estão a funcionar muito bem, com muita criatividade e com programas excelentes, e realmente com um desenvolvimento a nível nacional fantástico. O que é que diziam logo no preâmbulo? Que
a maior parte dos países, na maior parte dos países, a saúde dos adolescentes e dos jovens adultos é fantástica, assim como em Portugal, indicadores a nível dos melhores países europeus, uma evolução fantástica que todos sabemos. A educação melhorou imenso e se formos ver os números, não só dos que não abandonam o ensino, portanto, os que completam pelo menos o décimo segundo, os que completam o 12º, os que vão para a faculdade, os licenciados, os que vão para um ensino profissional, não são menos que os outros. Enfim, inclusivamente todos os testes, como é o PISA, e assim que se faz a nível europeu e não só a nível da OCDE, mostram que realmente Portugal tem evoluído de uma forma extraordinária. E, portanto, se calhar estamos muito contentes com a saúde, estamos contentes com a educação e o emprego. Porque como é que nós podemos falar em afetos e emoções no mercado de trabalho se nós, a mensagem que estamos a passar a estes jovens, desde pequenos ou desde que se lembram de ouvir de alguma forma o Jornal da Noite nos canais da televisão, que eles não ouvem, mas enfim, mas ouvem as conversas entre os pais e a família e os amigos, etc. E o que é que eles ouvem? Ouvem que o mercado de trabalho para a área jovem é realmente um mercado que atualmente é muito insuficiente, muito mal pago, a maior parte das vezes não é o suficiente para terem um projeto de constituir uma família. Reparem que quando nós vamos estudar a adolescência e consideramos as duas fases, a primeira até aos 15 anos e depois a segunda até aos 18, 19, um dos aspectos que nos dizem essencial os livros na segunda fase da adolescência é chegar aos 18, aos 19 anos e ter um projeto de vida. E ter um projeto de vida é essencial nesta coisa das emoções e dos afetos no mercado de trabalho. E o que é que nós vemos relativamente ao projeto de vida? É difícil ter um projeto de vida quando sabem que se calhar até vão fazer parte dos 30%, 40% dos jovens licenciados que não vão conseguir emprego, pelo menos para as suas qualificações, ao nível das suas qualificações académicas, ponto número 1. E ponto número 2, não vão, qualquer que seja o emprego, eu falo aqui pelos meus jovens, eu estou na Ordem dos Médicos neste momento, pelos meus jovens juristas, e entraram 2 esta semana, que são quase tão bem pagos como a minha empregada doméstica. E portanto não dá para casar ou viver em união de facto, é indiferente, mas para programar uma família com filhos, etc. E portanto este é o primeiro problema que nós temos que resolver. O Morgan, como sabem, e todos conhecem com certeza, que escreveu bastante sobre os assets que os jovens adultos, os adolescentes devem, ou que são necessários para o seu desenvolvimento, e nós traduzimos de forma livre por recursos internos e externos, assets é muito mais engraçado. Diz-nos que há uma série de condições que são essenciais para o desenvolvimento e para o jovem se tornar adulto da forma mais adequada. E todos nos lembramos, enfim, os amigos, a família, portanto, recursos internos e externos, obviamente, internos, as suas próprias características e capacidades e competências, os skills e os soft skills, como dizia a professora Margarida, e os soft tão importantes como os skills, mas também a comunidade, a sua inserção na comunidade, os seus pares, a família, enfim, o ambiente em que vivem, o nível de vida, etc., e a escola. E uma palavra sobre a escola. Naqueles inquéritos da Organização Mundial de Saúde que a professora Margarida faz desde 1996 ou 4, já não sei bem, de 4 em 4 anos, o último, que foi em 2018, ou pelo menos foi publicado em 2018, a publicação chamava-se Saúde após a recessão. Agora a professora Margarida vai ter que fazer a saúde após o Covid. E quando era extraordinário, uma das coisas que mais me impressionou foi quando as perguntas sobre a escola, e um dos aspectos importantes que vários autores falam é o gostar da escola, o gostar da universidade. Eu acho que eles agora vão gostar mais, porque estão tão maçados por estar fechados em casa, que está tudo desejoso de ir para a escola e para a universidade, portanto há coisas boas com o Covid. Mas nessa saúde após a recessão, e quando se fazia as perguntas sobre a escola, mais de 80% referia
ou que a matéria era aborrecida, que era difícil, que era inútil, deviam estar a falar da biologia do 10º ano, com certeza, que os pais, que sentiam uma enorme pressão dos pais, que o ambiente não era bom, que os alunos eram demais, que a escola não tinha condições, e portanto, e para concluir esta minha primeira parte, obviamente que é importante nós percebermos quais são as emoções, os afetos, como é que vamos preparar os jovens para o mercado de trabalho. Mas nós temos muito trabalho aqui a desenvolver e que não é interno, é externo aos jovens. E, portanto, se os recursos internos são importantes, eu diria que os externos também são importantes. E eu vejo isto desta maneira. Eu tenho a esperança ainda, enfim, no meu tempo de vida profissional, de conseguir que se juntássemos profissionais da saúde, profissionais da educação, e estou a incluir os psicólogos, mas profissionais de saúde e da educação, nos dois lados. Portanto, todos os profissionais que lidam com adolescentes, que estão nas escolas, que estão nas instituições de saúde ou de educação ou noutras, sentarmos e pensarmos seriamente o que é que nós precisamos mudar, porque como todos sabemos, quem lida com adolescentes, como eu lido a nível de clínica, de consultório, mas com imensos netos também já na faculdade, quem tem filhos, quem tem netos, sabe e sente a pressão e o stress que estes rapazes e raparigas têm, principalmente a partir do 10º ano, mas logo também nos primeiros anos, com a pressão dos pais para terem boas notas, com a pressão das boas notas para entrarem na faculdade, para depois terem a noção que se calhar não têm emprego ou o emprego é mal pago. E é nisto que nós temos que refletir. Muito obrigada. Ora bem, muito obrigada, a professora Maria do Céu. Bem, agora temos a primeira surpresa, vou dar a palavra à Melissa Rodrigues. E a Melissa é estudante, tem o que é da Melissa, que eu ainda a vi aqui há bocadinho. Está aqui, sim senhora. A Melissa é estudante, tem 16 anos e aí é evidente que dentro daquilo que é a nossa, enfim, a passagem à prática da nossa teoria, dos nossos estudos sobre participação juvenil, mal parecia estar a falar enfim, do futuro, das competências para o futuro mundo do trabalho e não perguntar aos jovens, e exatamente a Melissa está aqui um pouco por causa disso. A Melissa tem 16 anos, mas já esteve comigo ao longo deste ano de confinamento em vários eventos, não é? Eu estou agora a apresentá-la, mas já tivemos as duas a ser apresentadas por terceiros, enfim, já interagimos. Eu não conheço a Melissa no estado assim adulto, já ao vivo, ainda não a consegui ver ao longo deste ano, mas tenho-me cruzado com ela várias vezes. Melissa, para já parabéns pelo seu, enfim, pelo seu investimento nesta causa da mudança social, e vou-lhe dar a palavra desde já. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Então, bom dia a todos. E quando nós perguntamos esta pergunta sobre quais é que são as competências que nós temos para o futuro, precisamos ter para o futuro quantos jovens para entrar no mercado de trabalho, a minha primeira reação foi perguntar aos meus colegas, porque isto é uma coisa, acho que um assunto que tem que ser abordado por todos os jovens, e a primeira coisa que me disseram foi um monte de problemas que nós temos com a nossa escola atual, não muito bem quais é que eram as competências, mas o que é que a escola não nos estava a dar, no sentido de há muito foco no elemento de avaliação, no caso o elemento escrito, e pouco foco nos outros elementos, o que faz com que não haja tantas habilidades de comunicação. Quando há entrevistas de emprego e tudo isso, muitos jovens têm até dificuldades em conseguir se comunicar, expressar. Depois também há muita pressão quando se está no 9º ano para se escolher o curso, e no fundo é uma decisão importante se nós vamos para um curso profissional, para um científico humanístico, é uma decisão muito pesada para pôr nos ombros de alguém da nossa idade, normalmente pelos 15, 14 anos. Depois há falta de algumas matérias e excesso de umas, ou seja, sentimos que às vezes há matérias que estão lá e nós não sabemos porquê, e há matérias que nos faltam, como por exemplo a matéria de cidadania, que é uma matéria que é utilizada para darem-nos quais é que são os planos de incêndio, mas nós estamos com falta da comunicação, de sabermos coisas importantíssimas como economia, qual é que é o mundo de trabalho, porque a verdade é que nós jovens dentro da escola não sabemos o que é que vai acontecer depois de nós sairmos. Não importa quanta educação nós damos e quanto nós tentamos
que estes jovens entendam, é preciso algum tipo de incentivo para que nós para entendermos realmente o que é que acontece depois da escola, porque eu pessoalmente não sei, isto não é uma coisa que a escola vai me ensinar. Pelo menos a escola que eu tenho atualmente. Depois falaram-me também de competências tecnológicas, que como muitas vezes as aulas de TIC acabam por ficar por fazer Photoshop ou uma coisa assim, e o quão importante é, nós sabemos fazer folhas Excel e tudo isso, porque hoje é essencial trabalharmos com a internet, sabemos agora pesquisar em vez de memorizar. Por exemplo, nós em História, nós não precisamos mais de memorizar uma data, quer dizer, é importante para o nosso conhecimento geral, mas hoje com uma pequena pesquisa ao Google, nós encontramos rapidamente a data desse acontecimento. Então hoje já não é tão importante termos o conhecimento, mas sim o que é que fazemos com ele, como é que nós aplicamos à nossa vida. Depois, quanto ao emocional, nós estamos a falar aqui do emocional, como é importante haver qualquer tipo de apoio às relações interpessoais na escola. Muitos problemas de bullying e não só de toxicidade entre as pessoas e más relações que podiam ser resolvidas, não resolvidas, mas melhoradas através de algum tipo de intervenção, além do individual, e uma coisa bem mais sutil do que talvez um psicólogo da escola e tudo isso, às vezes dinâmicas de grupo, às vezes através da expressão dramática, do psicodrama, intervenções seriam essenciais. Depois, como a arte para no desenho e para na música, e não há desenvolvimento do que é competências artísticas. Quem quer ir para artes vai para artes e depois tem o seu ensino, mas eu, por exemplo, que estou em humanidades, eu adoro artes e eu já não tenho artes desde o ano passado, que era só desenho, e música desde o sexto, ou seja, é muito limitado. E por fim, também a responsabilidade e a autonomia, como é que é importante a escola também nos dar as habilidades de nós conseguirmos fazer o trabalho por nós mesmos e conseguirmos perceber as consequências dos nossos atos. Agora, fazendo um TPC e marcando uma falta de TPC, talvez não seja o melhor incentivo, porque isso ensina-nos que a responsabilidade é posta por outras pessoas e não que há consequências no mundo real. Pode funcionar, pode, mas acho que deveria haver alguma maneira, que eu não sei, mas que devemos descobrir, de fazer os jovens entenderem que as suas atitudes têm consequências no mundo real. E é isto. Ok, muito obrigada. A Melissa não está a ver, mas tenho aqui uns desafios para a Melissa organizar essas ideias e ir apresentar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, está a ver que já não se livra de uma carreira de participação social e de engajamento pessoal, mas enfim, se calhar é mesmo isso para que está destinada. Bem, então agora vamos ter aqui a doutora Lina Gameiro. A doutora Lina foi minha colega, é psicóloga, foi minha colega e depois também vai-se apresentar daqui para a frente no que quiser dizer. E portanto tenho muito gosto. A Lina então já há muitos anos que eu não a vejo sem ser nos quadradinhos, não é? E estamos aqui a planear um lanche que será um destes anos, não é? Portanto, doutora Lina, faça o favor. Muito obrigada. Estão-me a ouvir bem? Estão? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada à organização, parabéns à doutora Tânia, muito obrigada. Esta de facto é uma oportunidade, Margarida, de nos vermos. De qualquer maneira, tenho muito interesse nesse lanchinho, porque sempre atualizamos a nossa conversa. Por outro lado, quando fui convidada para esta tertúlia, pensei em várias coisas. Primeiro, sou uma mulher aposentada recentemente, mas, como eu disse à Margarida, sempre em missão. A minha missão foi, de certa maneira, e durante muitos anos, ou grande parte dos anos, direcionada para as pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência, quando se trabalha com elas,
eu tinha preparado aqui uma coisa e estou a dizer outra coisa completamente diferente do que tinha preparado, porque a doutora Maria do Céu fez-me aqui um mote relativamente à transição da escola para o emprego e, portanto, eu vou falar livremente da minha experiência com as pessoas com deficiência no sentido da integração destas pessoas no mundo do trabalho. E, de facto, esta transição para o mundo do trabalho, a transição para a vida adulta e ativa, nós, quem trabalha nesta área, trabalha muito as competências sociais e as competências socioemocionais que são tidas como um foco para o maior sucesso destas pessoas no contexto de trabalho. Nesse sentido, ao longo dos anos, houve várias experiências. Não sei se posso contar aqui uma história, não sei, Margarida, dá-me um sinal. Se posso contar aqui uma história. Eu acho que se a história for imprópria, a organização vai-te tirar do ar, mas pronto, se não podes contar. Não, uma história de integração, a propósito das emoções e do sucesso, ao fim e ao cabo, da empregabilidade de pessoas que muitas vezes, e por isso tenho que dar os parabéns de novo à organização por nos receberem aqui, a mim e ao Jorge Granadas, nesta tertúlia. Aqui há muitos anos, numa ideia de procura de trabalho para um jovem com deficiência intelectual, com alguns problemas comportamentais, etc. Percebeu-se que esse rapaz tinha uma paixão pelo Sporting. Essa paixão pelo Sporting veio através de um senhor chofer motorista que ao fim e ao cabo, que o levava de casa para a escola, na altura para uma escola especial. Entretanto, esse senhor, esse chofer, foi para outro trabalho, mudou para outro trabalho e vou-lhe chamar Paulo, e o Paulo herdou a ideia do senhor, que era também fã do Sporting e que o levava a ver os jogos do Sporting numa relação muito parental que teve com ele, e nessa medida, depois de várias experiências, de várias tentativas com algum insucesso em várias situações de empregabilidade, lembrei-me, na altura, de falar para a organização Sporting e falar com alguém que me pudesse ouvir, pelo menos, porque na altura estávamos nos anos 80, 85. E esta foi a minha primeira experiência de integração. E num programa de rádio que eu fui chamada para dar um testemunho de uma experiência de trabalho, lançaram-me o repto, na altura, de contar uma situação relativa à minha experiência de trabalho. E, nesse sentido, contei esta e lancei o repto, na altura, ao Sporting, para que o nosso jovem, o Paulo, que estava já a ensaiar comigo a experiência em contexto de se perceber qual seria a melhor tarefa para ele e o que é que ele podia, de alguma forma, ser uma mais-valia para o Sporting. Nessa altura, lancei então um repto ao Sporting no sentido de se fazer uma experiência de alguma forma mais séria em termos de contrato, uma vez que um dos indicadores de medida que eu tinha por conta era que quando ele faltava, o Sporting chamava a atenção que precisava dele. E nesse sentido
fui fazendo esse apelo. O que é que estou a querer dizer com isto? Estou a querer dizer com isto que já lá vão estes anos todos, o Paulo foi contratado, hoje em dia é um trabalhador do Sporting ainda, porque nestas situações, muitas vezes, a manutenção do trabalho é uma outra questão, às vezes consegue-se os contratos, mas não se consegue, há dificuldade em fazer a manutenção do trabalho. Porquê? Porque os apoios deixam de existir. E estas pessoas que têm dificuldades precisam sempre de um apoio para a vida. Nesse sentido, hoje em dia, o Paulo é conhecido e foi através dos afetos ao fim e ao cabo, e da relação interpessoal que teve com o tal senhor chofer que até o levava ao Sporting, que ele ganhou uma vocação e que ele ganhou uma paixão pelo clube e, de alguma forma, foi conseguido perceber-se, neste caso eu arrisquei, porque não conhecia nada desse mundo do futebol, arrisquei em fazer contactos fora de pé e na altura foi bem recebida. A única coisa que me pediam era que no relatório, não sei se estão a ver, que no relatório e na abordagem que fizesse, que se o rapaz tinha comportamentos agressivos, ao que eu, pronto, o Paulo na altura tinha reações, de facto, comportamentos menos adequados, mas, no meu entendimento, tinha a ver com a falta de realização na ocupação. Neste momento, já lá vão tantos anos, desde 85, e o Paulinho do Sporting é conhecido por todo o mundo e, de facto, a iniciação dele começou exatamente pela relação afetiva com às vezes, muitas vezes, não tem só a ver com os professores ou com os psicólogos, tem a ver com uma entourage do meio e que potencia ou não o sucesso da integração no trabalho. Vou ficar por aqui para já com esta história que faz apelo exatamente às relações afetivas e emocionais, neste caso, com esta experiência, com este rapaz. Muito obrigada, Lina. É muito interessante, às vezes nós apresentamos estudos, não é, com números, e quando conseguimos traduzir esses números, ainda que seja um número 1, não é, por narrativas, as coisas tornam-se muito contextualizadas, e estou aqui a ver no bate-papo várias pessoas emocionadas com a tua história e a refletirem sobre ela. Muito obrigada pela partilha. Bem, nós agora temos aqui a Isabel Buran, se eu tenho estado a treinar o nome, a ver se consigo dizer bem. Acertei, Isabel? Estava bom, estava bom. Está bom, pronto. Então a Isabel tem 15 anos, não é? Tal como a Melissa integrou assim, o contingente de jovens que aceitam, enfim, aceitam uma voz quando ela lhe é dada, e a Isabel, ao contrário da Melissa, tive a sorte de a conseguir ver ao vivo um bocadinho no meio desta pandemia. Ainda conseguimos estar juntas na Feira do Livro entre confinamentos, não foi? Exato. Em que a Isabel foi exatamente apresentar um livro meu sobre adolescentes, nesta perspectiva de que quem melhor do que eles para falar deles ou do que se escreve sobre eles, não é? Portanto, a Isabel, a partir daí, ficou a integrar a equipa Aventura Social e já tem feito vários trabalhos connosco. Espero que não seja assim um trabalho excessivo, mas ela tem colaborado sempre e uma vez mais aqui está. Muito obrigada, Isabel, e ficamos a ouvir-te, está bem? Obrigada eu pelo convite, e queria começar só por dizer que adorei ouvir a Melissa a falar, acho que ela tem uma perspectiva incrível mesmo, o texto dela estava super bem estruturado, bem planeado, acho que não tem algo assim tão bem preparado, mas pronto, era só para dizer que gostei imenso de ouvir e que concordo imenso com o que ela disse, que 14, 15 anos é uma idade muito cedo para estarmos a escolher uma área tão determinante para a nossa vida académica e depois mais tarde profissional.
porque isto é muito experiência própria. A mim custou-me imenso escolher uma área para o 10º ano, porque eu acabei o 9º ano, tinha boas notas a tudo, não havia assim nada que, pronto, estava fora de questão, mas eu sempre me inclinei mais para humanidades, história, português, mas depois, quando chegou a altura do 10º ano, eu decidi que não ia querer descartar a matemática totalmente, porque não sabia se algum dia ainda ia querer. Não sabia, eu não sabia, então queria manter as minhas opções abertas o máximo, mas também não queria ir para ciências porque sabia que não queria deixar a história, o português e isso tudo. Então acabei por ir para a economia e não me arrependo de ir, mas não é exatamente o que mais me interessa, e como a professora Margarida sabe, eu estava tão farta daquilo que decidi candidatar-me para outro sistema de ensino, porque aquilo não ia resultar bem. E eu concordo, é uma pressão enorme. E eu acho que, como a outra professora, já não me lembro bem do nome, acho que foi a professora Maria do Céu que falou no início, que disse que a pressão que nós estávamos tão fartos desta situação da aula online que até estávamos felizes por voltar à escola. E eu concordo, porque as aulas online são a carrega de trabalhos que nós temos não se compara à escola mesmo, porque os professores acho que têm medo de nós ficarmos para trás na matéria, de não estarmos a conseguir dar bem as coisas, então a forma que eles arranjam de compensar isto é os trabalhos, que são muitos. E eu tenho disciplinas em que tenho mais e menos, mas em geral a carga de trabalhos é mesmo gigante. E é muito difícil de balançar isso, porque como nós estamos sempre em casa, é difícil fazermos limites de pronto, agora estou em horário de escola, agora estou a fazer aulas e agora estou em casa, porque estamos sempre no mesmo espaço. Não há aquela diferença de irmos à escola, voltarmos a casa e as coisas serem separadas. Estou a ver aqui uma pergunta que foi: qual foi o outro sistema de ensino que a Isabela optou? Eu candidatei-me para um sistema internacional que nós basicamente, em vez de termos as disciplinas divididas por áreas, temos uma disciplina de cada área, portanto não há nada que fique, temos tudo: ciências sociais, matemática, línguas, artes, tudo e mais alguma coisa. Provavelmente será o IB, exatamente. E sim, mas existem muitos outros sistemas, não? E também eu acho que o sistema de ensino português e de muitos outros países que funcionam por áreas podem funcionar muito bem para pessoas que têm mesmo vocações, sabem exatamente o que é aquilo que elas querem e que não duvidam disso. Agora eu sei de muitas pessoas que estão na mesma situação que não sabem em específico o que é que querem para a nossa vida, porque é mesmo uma decisão bastante grande a fazer e difícil. Portanto, aí eu gostei muito do que a Melissa disse, que as aulas de música, de artes, até de ciências, tipo, nós irmos para o 10º ano para a economia, humanidades ou artes e nunca mais termos uma aula de biologia na vida, também parece algo tão desnecessário, porque biologia ou física ou química são coisas tão importantes para o nosso conhecimento em geral, tal como as pessoas que vão para ciências não terem mais história, que é algo tão importante em nível de cultura geral e de conhecimento. Acho que é mesmo uma coisa tão importante. Portanto, eu concordo perfeitamente. Há bocadinho também, já foi há algum tempo, vi um comentário a dizer que o sistema de ensino tem mesmo de ser repensado. Eu acho que sim, porque eu acho que as áreas são mesmo algo que não fazem sentido para a maior parte das pessoas. É algo que funciona para um certo tipo de pessoa, mas não no geral. E pronto, aí é que eu concordo imenso mesmo. Já estou a repetir imenso, mas com o que a Melissa disse há bocadinho. E pronto, agora estou a ver aqui se há aqui mais alguma questão. Exato, aqui estão as disciplinas de escolha e o resto é o aluno que escolhe. Pois as aulas sim são em inglês e pronto, por isso é que não é algo fácil de qualquer pessoa habituada, como eu própria, e estou habituadíssima ao sistema português, sempre tive aulas em português. Vai ser uma grande mudança agora estar a mudar para esse sistema, que também é um sistema conhecido por ser muito exigente e mesmo, pronto, a economia sendo uma área relativamente exigente, mas mesmo assim acho que vai ser ainda um grande choque. E estou a ver aqui como ingressou neste sistema através de alguma escola. Sim, portanto, eu candidatei-me para uma escola, mas existem muitas formas de ingressar neste tema. Também não sou uma grande expert nesse assunto, mas sim,
existem, eu estou a ver aqui os comentários privados, eu depois posso responder, porque é assim uma coisa muito específica agora, mas eu já respondo. Mas pronto, era isso o foco que eu queria falar. Obrigada. Ok. Obrigada, Isabel. Nós também não sei bem como é que vai acabar esta tertúlia, porque eu tenho várias saídas em função da vossa participação como grupo, porque nós estamos todos a inventar como é que se consegue pôr a participar uma assembleia aos quadradinhos, não é? E, portanto, temos o plano A e temos o plano B. Vamos ver se voltamos ou não ainda a esta questão da escola, porque se numa situação normal já seria complicado a questão dos jovens escolherem o que é que vai ser o futuro deles, enfim, para a vida, não é? Ou para uma parte da vida deles, ou para a sua formação. Nesta altura ainda tem uma nuance mais complicada, que é que estamos a viver uma circunstância muito atípica, não é? Mas vamos voltar a isso. Agora, obrigada, Isabel, entretanto, e pronto, e realmente depois tens várias perguntas privadas para responder agora ao longo do resto da conversa. Portanto, eu agora vou passar a palavra à professora Maria Celeste Simões. A professora Celeste Simões é a minha colega na faculdade, é assim, enfim, a minha companheira de uma vida profissional, não é? E, portanto, e já aos anos que temos esta, agora também já não nos vemos há muito tempo, não é? Os nossos almoços são virtuais, as nossas conversas são virtuais, mas pronto, faz parte deste período das nossas vidas. Portanto, eu vou passar a palavra à professora. A professora Celeste é especialista nacional em resiliência, não é? Tem vários programas de intervenção em meio escolar, um que acabou de acabar e outro que vai começar agora, e portanto é com muito gosto que a acolho aqui. Bom, então, muito bom dia a todos. Muito obrigada à professora Margarida pelo convite para estar aqui nesta tertúlia, para participar e para termos trazido os nossos alunos de Educação para a Saúde, que estávamos aqui no meio da aula, que eu penso que eles ainda estão aqui connosco, e obrigada também à professora Tânia e dar os parabéns à professora Tânia e a toda a equipa que tem também a trabalhar, não é? Por esta 11ª edição, que ficou adiada há um ano, não é? Que já poderíamos ter feito também assim aos quadradinhos, mas ainda estávamos todos no início desta nova vida e, portanto, cá estamos este ano. Portanto, muito obrigada também por esta oportunidade para estar aqui, para partilhar um bocadinho enfim, aquilo que podemos pensar nesta altura. O desafio que a professora Margarida nos enviou por e-mail quando nos convidou, portanto, falava sobre as competências mais necessárias para os jovens na entrada no mundo do trabalho, num horizonte, dizia no e-mail, até 2030. Portanto, as competências digitais, emocionais, socioemocionais, artísticas, que seriam necessárias para os jovens. E eu, quando comecei a pensar um pouquinho sobre isto, 2030, e pensei, bem, 2030 está já aí, não é? Aliás, como estava a professora Margarida a dizer, já trabalhamos há uns anos juntos, não é? E, portanto, 2021, 9 anos, para nós é já aí, não é? Portanto, e neste mundo veloz em que nós estamos a viver, agora, enfim, fez-nos abrandar um pouco com a pandemia, pelo menos na nossa corrida diária, ou enfim, continuamos na nossa corrida diária, continuamos a correr, mas sem mudar de sítio. Mas a verdade é que estes motores de mudança desta vida corrida continuam lá, e como a professora Margarida também estava a dizer no início, estamos a preparar jovens para profissões que existem, mas para muitas outras que possivelmente ainda não existem e que não fazemos ideia do que é que vão ser, não é? O que nós sabemos é que esta mudança é promovida por uma série de fatores, não é? O mundo que está cada vez mais computerizado, a inteligência artificial que está cada vez também mais presente nas nossas vidas e no mundo do trabalho, todas estas novas formas de comunicar, que enfim já não são tão novas, mas que estão cada vez a ganhar mais terreno através das redes sociais, e tudo isto leva, portanto, a novas formas de estar no mundo do trabalho, novas formas de produzir e de fazer as coisas. E novas formas também de criar valor neste mundo que cada vez também está mais ligado, não é? E a pandemia também é um exemplo claro desta aldeia global em que vivemos, mas também onde depois temos de pensar em aspectos como a diversidade e como a capacidade de adaptação, que são aspectos também centrais e possivelmente são aspectos para os quais devemos estar preparados e devemos estar cada vez mais alerta.
E depois um outro aspecto também que neste mundo de trabalho, não é, que é a questão da longevidade, que tem vindo sempre a aumentar, portanto temos cada vez carreiras mais longas, também novas formas de aprendizagem ao longo deste processo, não é? Com a pandemia, eventualmente parece que pode haver aqui algum retrocesso na esperança de vida aos 65 anos, segundo o que li, mas parece que a esperança de vida à nascença não vai ser afetada e, portanto, temos cada vez estas carreiras mais longas também. E, portanto, perante todo este cenário que estamos a viver, há aqui competências que dizem também, portanto, isto há muita literatura também já sobre estas questões, não é, que falam em competências centrais para a transição para a vida ativa e para o mercado para o século XXI, nomeadamente as competências de aprendizagem, os 4 Cs, os conhecidos 4 Cs, o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração, a comunicação, depois o conhecimento, não é? A informação que também já foi aqui falada pelas nossas jovens, a questão do acesso à informação, a capacidade de selecionar a informação e de aplicar a informação mais do que o conhecimento, o volume de informação em si, não é? As competências tecnológicas também tão importantes e depois as competências de vida que também foram aqui faladas já nas soft skills, enfim, que aparecem com vários rótulos, não é? Mas também aparecem com este rótulo da flexibilidade, da capacidade de adaptação, da capacidade de autorregulação, das competências sociais e transculturais, da liderança, a responsabilidade, que também já foi aqui falada pelas nossas jovens, não é? Portanto, estas competências são competências apontadas como centrais para os nossos jovens e para quem está no mercado de trabalho no século XXI. E quando nós olhamos para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória da nossa Direção-Geral de Educação, que é um documento de 2007, estas competências também estão lá, não é? Está a informação, a comunicação, a resolução de problemas, a criatividade, o pensamento crítico, o relacionamento interpessoal, a autonomia, está a sensibilidade estética e artística, a consciência e o domínio do corpo, portanto, todos estes, a saúde, o bem-estar também lá estão. Elas estão aqui todas também, ou uma parte significativa, estão já aqui contempladas. A questão é, será que a nossa escola atual está realmente a promover essas competências ou a dar o devido peso a essas competências através dos currículos atuais? Eu aqui, naturalmente, por defeito de ofício, não é? Que vou destacar aqui as questões também das competências socioemocionais, portanto, falamos da capacidade de tomada de decisão responsável, da capacidade de desenvolver e manter relações saudáveis, da consciência social, da autorregulação, que também já referi, e também muito da consciência de si ou do autoconhecimento, portanto, o saber quem sou e quem posso vir a ser, não é? E este mundo de possibilidades que faz parte da minha vida, não é? Portanto, que não sou algo fechado, que estamos em mudança permanente, não é? Isto leva-me também a pensar no Ken Robinson, também com aquilo que algumas colegas já falaram. Infelizmente ele faleceu o ano passado, mas foi alguém também com um pensamento muito interessante neste campo da educação, e que fala-nos, ele tem um livro muito interessante que é O Elemento, que nos fala sobre a descoberta dos nossos talentos. E a verdade é que nós temos uma vida longa, passamos muito tempo a trabalhar, muito mais do que as 7, 8 horas por dia, muitos de nós, e a importância de o fazermos numa área que nos apaixona, numa área em que realmente temos este talento ou temos algo a trazer de valor acrescentado. Nesses casos, eu penso que a vida será realmente muito mais intensa, mas também simultaneamente mais leve ou mais prazerosa, não é? E o papel que a escola tem também aqui para ajudar a descobrir os jovens estes talentos. Falaram aqui também as nossas jovens desta dificuldade de ao 9º ano, com 14, 15 anos, tomar uma decisão das áreas e do mundo de possibilidades que existem e de diferentes áreas que me apaixonam, mas portanto como é que eu posso também fazer essa caminhada nesta descoberta? Ele tem o Ken Robinson tem uns TED Talks muito interessantes, num deles
Ele faz aqui um paralelo aqui da escola e deste sistema mecanicista que a escola ainda tem, e que deveríamos caminhar para um sistema mais orgânico, um sistema mais, ele chama-lhe mesmo um sistema mais agrícola, não é? Tal como as plantas não querem todos os mesmos cuidados, também nós, que somos um pouquinho mais complexos que as plantas, diria, precisamos também de uma escola com mais diversidade, com currículos alternativos, com mais flexibilidade, que vamos começando a ter, mas possivelmente precisamos de promover e de alargar essas possibilidades, não é? Portanto, aqui terminar, para não alongar muito também, a reforçar o papel da escola, não é? O papel da escola para criar oportunidades de aprendizagem, mas também oportunidades de descoberta de si próprio, descoberta dos outros, do mundo, das possibilidades que existem, as oportunidades também para aprender e para lidar com os desafios que a vida sem dúvida vai colocar, e neste momento estamos a enfrentar um desafio significativo, todos nós, há alguns desafios acrescidos, não é? Porque para além da pandemia e desta quebra, como ainda há pouco falava também com os alunos do mestrado da Educação Física na Unidade de Educação e Promoção para a Saúde, portanto, deste acumular de adversidade, não é? Portanto, que é a quebra da liberdade, a privação da liberdade, a quebra das rotinas, mas também outros contextos familiares onde há violência, onde há dificuldades económicas extremamente significativas, e, portanto, é um desafio que a vida nos está a colocar a todos neste momento, e, portanto, que a escola me dê também a oportunidade de eu me sentir resiliente face a estas ondas e estas tempestades que a vida nos vai trazendo, não é? E criar oportunidades para que os jovens possam tornar agentes da sua própria vida, na procura do bem-estar, que é algo, digamos, uma meta que todos nós temos, não é? Procurarmos sermos felizes, estarmos bem, sermos saudáveis, e de uma escola que promova uma cidadania, que também já foi aqui falado por uma das jovens, e que promova a cidadania de indivíduos não apenas pessoalmente responsáveis e participativos, mas também orientados para a justiça social, que sejam verdadeiros promotores da mudança social, no sentido de um mundo mais justo, mais tolerante, mais pacífico. Portanto, num fundo, também um mundo mais equilibrado, mais saudável, mais feliz, também no nosso contexto profissional e a partir também do nosso contexto profissional, não é? Porque uma parte significativa da nossa vida está realmente relacionada com este contexto, e também se formos felizes neste contexto, se nos sentirmos bem, sentirmos que somos produtivos e que somos uma mais-valia também neste contexto, portanto tivermos aqui uma relação win-win, eu penso que a vida será mais intensa, como disse, mas também mais leve. E acho que aqui a escola tem um papel fundamental na passagem destas competências, e não só o papel da escola, não é? Naturalmente as famílias também são fundamentais, as comunidades também são fundamentais, mas, como disse a professora Margarida, estamos nas escolas, neste momento temos um projeto de promoção da saúde mental nas escolas, onde trabalhamos também muito destas competências socioemocionais, da capacidade de sermos resilientes e da prevenção dos problemas sociais, emocionais e comportamentais, e portanto naturalmente a escola está muito presente aqui também na nossa atividade, e portanto chamar essa atenção para esse papel fundamental também da escola neste âmbito. Pronto. Obrigada, Celeste. Bem, já que estamos à conversa, há duas ou três coisas que eu estava aqui a escrever que me tenho esquecido de dizer. Uma é que eu e a professora Celeste conseguimos estar aqui graças à flexibilidade e à empatia e à amabilidade das nossas duas turmas de alunos que nós tínhamos esta manhã. Portanto, os alunos foram convidados para estar presente, eu agora não vou conseguir identificá-los todos, mas em meu nome e da professora Celeste, muito obrigada, porque senão nós não estávamos aqui, porque devíamos estar a dar aulas nesta altura. E, portanto, é muito agradável realmente que eles tenham acedido enfim, a deixarem-nos vir aqui. A outra coisa também é que realmente a professora Maria do Céu falou daquele estudo que nós fazemos para a Organização Mundial de Saúde, e realmente nós temos um que é depois da recessão e agora vamos ter outro depois da Covid. Nós vamos para o terreno agora em 22
e realmente há um pacote de Covid e um pacote de saúde mental e outro da proteção do ambiente que nós podemos dizer o antes e o depois, mas já agora que estamos aqui na casa da professora Tânia, eu também tenho que anunciar que é ela que vai coordenar esse estudo e não eu para a próxima vez. Portanto, em 2022, aquele tal estudo que é antes e depois da Covid vai ser coordenado por ela e, portanto, nós sabemos que isso é um trabalhão enorme e desejamos todos à professora Tânia as melhores felicidades para a sua missão. Agora, pegando aqui numa coisa que a Melissa disse, que as artes não estão em lado nenhum às vezes, não é? E nós, a cultura e as artes têm ficado, já eram alguns parentes pobres e ainda mais agora com esta questão do confinamento, e nós vamos acabar exatamente com o artista. Portanto, eu convidei um jovem também, um jovem um bocadinho mais velho que a Melissa e que a Isabel, mas bastante mais novo que os outros todos, apesar da juventude dos meus outros convidados, e então o Jorge Granadas é bailarino e é poeta, não é? Eu não sei se ele depois vai querer pedir à doutora Lina para ler um poema dele, não é? Eu gostaria imenso que isso acontecesse. E eu vou dar a palavra ao Jorge. Jorge vai apresentar um PowerPoint, não é? Para facilitar um bocadinho a comunicação. E, Jorge, muito obrigada por ter aceito vir, é um prazer tê-lo aqui. E também tenho pena de só o conhecer na sua versão quadradinho, não é? E espero um dia destes ter o prazer de o ver pessoalmente. Está bem? Muito obrigada, Jorge, por estar aqui e vou-lhe passar a palavra. Eu também espero ter encontro contigo. Nós temos aqui. Bom dia, antes de mais, eu queria agradecer a doutora Margarida que está de modos e a doutora Nina pela participação. Eu tenho 44 anos e sou neto nacional, nasci em Beja. Fiz a minha formação até os 6 anos e atualmente estou na área de informática do 19. Participo nos roteiros literários, que é um grupo de leitura onde abordamos muitos escritores portugueses. Eu agora não estou, perdi o seu som, Jorge. Sou só eu? Ou... Não, eu também não consigo ouvir. Não já está bom agora. Está bom. Doutora Nina, leia a pessoa. Olá, bom dia, Jorge. Viva. A ideia aqui era, o Jorge tinha-me falado que gostava que uma das jovens que estivessem neste painel que lessem o seu poema, mas neste caso não sou uma jovem mais adiantadinha de idade, de qualquer maneira vou ler o poema, que é uma forma de apresentação do Jorge. Vê-me, olha para mim e diz-me o que vês. Vejo um jovem que não se mexe e que não vive como eu. Ouve, menino, eu digo-te, sou como tu, tenho ideias claras para viver a vida bonita que tenho. Mas como é viver assim? Amigo, não é mau nem é bom. É enfrentar a vida sem querer demais. É viver
sem pensar em como seria se andasse como tu. É encontrar formas de conviver com a deficiência como tu vives. É não me fazer de coitado e querer o respeito das pessoas. Digo-te, tens que abrir a mente para ver o que importa. Chega, olha para mim, vê-me, não vejas um corpo. Jorge Granadas. Eu participo num grupo de leitura no Conselho Literário, onde tratamos prosa e poesia de alguns escritores. Fazemos residências literárias e futuras com escritores. Este ano eu espero lançar o meu primeiro livro chamado Amor em Silêncio. Na companhia do vários, vários espetáculos de palco de rua. Escrevi em colaboração com um escritor, preparo uma peça. Nós vivemos, nós fazemos divisões mundiais, vamos a vários países. E também participo nas aulas de formação de diversidade sexualidade nos eventos no INF, dando o meu testemunho na primeira pessoa. Eu sempre gostei de muitos desafios. Sempre trabalhei, quando trabalho na escrita, principalmente na Tenho a impressão, Jorge, que perdemos o seu som. Não sei se sou só eu. sempre fui à procura das minhas várias resoluções nos meus problemas para tomar as minhas próprias decisões. Desculpa,
eu espero vou lançar o meu primeiro livro agora. Jorge, nós estamos, perdemos o seu som. Quita de um romance. Espero ter um trabalho na área de informática. Projeto. Obrigado. Ok. Jorge, muito obrigado. Que já está aqui. Jorge, muito obrigado. Nós perdemos um bocadinho o som às vezes, mas como tinha o PowerPoint, a sua mensagem passou perfeitamente. E muito obrigado por nos ter emocionado. E já que a tertúlia era sobre emoções, parabéns pelo seu trabalho. O seu poema era lindíssimo e ficamos à espera do livro, não é? E ficamos à espera de ter a ocasião de o ver num espetáculo quando isto tudo passar e voltarmos a ir todos para a rua. Bem, portanto, nós aqui levamos as coisas mesmo a sério, a diversidade acrescenta-nos e, portanto, toda essa conversa à volta de inclusão não é uma conversa condescendente em relação às pessoas que têm mais dificuldades que nós, é uma conversa de aproveitar a oportunidade para nos deixarmos emocionar e crescermos todos com a diversidade. Uma sociedade diversa é uma sociedade mais rica, onde todos somos mais complexos e mais, enfim, e mais felizes. Eu tenho duas maneiras de andar para a frente agora. Uma é os senhores quererem fazer muitas perguntas e eu vou tentar organizar as perguntas e depois passar aos colegas. A outra sou eu que tenho perguntas para vocês, portanto não sei como é que vamos seguir, mas para já, isto é preciso ter alguma ordem, porque eu imagino que são 400 pessoas a começar a fazer perguntas ao mesmo tempo. Não façam isso, portanto, se quiserem fazer a pergunta, tiram o som, põem a mãozinha e fazem um barulhinho para passarem aqui para o meu primeiro ecrã e para eu vos dar a palavra, está bem? E depois vamos receber 2 ou 3 palavras. Está ali o meu colega David Rodrigues e eu penso que o professor David Rodrigues não sai daqui sem fazer uma pergunta ou um comentário, e eu digo-vos porquê, porque eu sei que há aqui vários temas que lhe são muito caros. Eu não faço a inconfidência seguinte, não é? Não digo que a Melissa é filha dele, mas pronto... Já disse, não era isso mesmo. Mas pronto... Mas a minha filha também! É filha da Luzia também, é verdade. Mas em relação a isto, a Luzia também é muito bem-vinda a falar sobre estas questões da arte, mas para o David era exatamente estas questões da inclusão. O professor David fez uma vida inteira à volta deste tema, que lhe sei que é muito grato, e por isso eu não vou deixar ir embora sem ele fazer um comentário em relação a isso. E se calhar vamos começar já por isso, enquanto as pessoas organizam as suas perguntas, está bem? Muito obrigado, professora Isto Margarida. É voluntário à força, não é? Professora Tânia, parabéns pela organização. Eu vou ser, agora já não se diz telegráfico, diz Twitter. Vou ser muito rápido, porque há tanta gente que quer fazer perguntas. Eu queria dizer que em relação... Gostava de vos dizer sobre esta questão do que é a inovação na escola, a transformação da escola. É um tema importantíssimo, mas eu ainda hoje escrevi uma coisa que eu dizia que muitas pessoas sabem onde estão, muitas pessoas sabem para onde querem ir, mas poucas pessoas sabem como ir daqui para ali. E eu penso que a questão fundamental neste processo de transição é nós termos uma ideia, nós conversarmos, nós refletirmos, nós cooperarmos uns com os outros para sabermos como é que vamos daqui para ali.
E certamente não é uma boa ideia dizermos que a escola está completamente imóvel, mas também não é uma boa ideia dizermos que a escola já é tudo aquilo que nós sonhávamos. E eu penso que nós temos que pensar sistematicamente o que é este percurso entre a escola que temos, as modificações que foram feitas. Por exemplo, nós falamos como é que as escolas são tão pouco flexíveis. Mas vamos ver, há uma legislação na escola que permite que as escolas sejam flexíveis, mas nem todas as escolas conseguem seguir essa legislação. Portanto, o que eu penso que o grande desafio e a nossa reflexão e a nossa cooperação, ninguém consegue chegar a isto sozinho, a nossa cooperação é como é que nós chegamos daqui para ali, onde nós estamos e para aquilo que nós sonhamos que a escola deve ser. E acho que isto é um percurso para o qual todos nós somos precisos e acho que as contribuições que foram dadas hoje de manhã foram preciosas para isso. Muito obrigado. Obrigada, David. Temos aqui duas perguntas, uma Adelaide Ferreira, que penso como está com a mãozinha levantada desde o princípio, eu não sei se é engano ou se quer perguntar alguma coisa, eu não a estou a ver aqui, mas já me avisaram. Adelaide? Que é da Adelaide? Não, porque eu já tenho tido essa indicação e agora não consigo ver. Portanto, a Adelaide Ferreira não está aqui. Não, agora não está. E a Francisca Albergaria. Olá, Francisca. Então, tudo bem? Olá, professora. Como está? É bom vê-la. Olá, professora Tânia. Olá. Achei interessante estas partilhas destas adolescentes, porque trabalho num colégio, não é? E estou agora também muito com os mais velhos. E ainda ontem estava a devolver a parte toda da orientação a uns pais e a uma aluna, e o pai é muito incomodado porque achava que esta questão do sistema português realmente é muito limitativo, não é? Portanto, vou para aquela área e não posso fazer mais nada das outras. E realmente no colégio onde eu estou, vamos começar agora com o sistema Cambridge, também sobretudo por causa disso, porque não queremos limitar os nossos alunos nesta questão da construção do seu currículo e do seu futuro. Mas gostava de lançar o desafio de tentarmos fazer alguma coisa em relação a isso, e que estou disponível para isso. Fazemos assim não sei, um movimento qualquer social de mudança deste paradigma do sistema português, porque realmente também é injusto apenas aqueles que têm capacidade financeira e que têm acesso à língua inglesa terem acesso a estes programas. Eu tive sorte enquanto aluna, consegui ir para um colégio internacional, mas não é justo porque a maior parte não consegue e não pode. E portanto lanço o desafio, que estou disponível para avançarmos com este movimento de transformação. Obrigada. Francisco, eu acho que isso é uma excelente ideia, nós apadrinhamos e este congresso pode ser o local onde isto começa, o que é uma coisa interessantíssima. Neste momento eu também penso que acho que o professor David já referiu um bocadinho nisso, neste momento eu acho que a escola não está a aproveitar completamente a legislação que lhe permite várias coisas. As escolas têm autonomia e as escolas que usam essa autonomia têm feito coisas fantásticas pelo país todo, e o ano passado tive com a professora Tânia, aliás, e com mais a minha equipa, tivemos ligados a um projeto piloto em vários agrupamentos do país inteiro, e há escolas fantásticas com lideranças fantásticas que conseguem coisas fantásticas, e se essas escolas conseguem, é possível. Agora nós temos que ver é como é que conseguimos levar essa mensagem de excelência às escolas que podem lá chegar. E pronto, e neste momento, olha, aproveitem, nós temos um secretário de Estado verdadeiramente visionário, ele ainda não foi hoje aqui mencionado, mas que normalmente acaba sempre assim, e eu acho que nós temos que aproveitar isso para fazer essa pressão, Francisco. Acho que é excelente e realmente conseguirmos andar com isso para a frente. E isso é possível por lei neste momento, é só pôr a lei na prática. E às vezes as pessoas são um bocadinho inertes para fazer isso e acabam por fazer mais do mesmo, e isto agora é uma altura única com as crianças a voltar à escola. E eu, apesar de não ir falar, eu não sei se está, eu não consigo ver as pessoas com a mãozinha, porque a não ser que as pessoas tirem o som, enfim, a falta de som, o silêncio, e falem um bocadinho para aparecerem na minha primeira. Nós temos 8 plantilhas a passar e eu não consigo ver as mãozinhas. Mas, de qualquer maneira, nós agora, eu estou a fazer parte de um grupo de trabalho exatamente ligado à Secretaria de Estado da Educação, e estamos um bocadinho a refletir sobre as recomendações do regresso à escola. E há ali alguma divisão entre as pessoas mais ligadas à parte didática e académica, que estão muito preocupados com os atrasos académicos e com a maneira como as crianças e os adolescentes vão conseguir ficar ao nível de, enfim, eu não quero usar a palavra recuperação, portanto já viram que estou aqui um bocado a
gaguejar, mas porque não quero usar a palavra recuperar, porque implica que não se esteve a fazer nada e agora se vai recuperar mais do mesmo. O que eu penso é que nós todos sabemos que andámos este ano a fazer coisas talvez diferentes, e que havia um bocado que ver o que é que essas competências podem ter ajudado os jovens a crescer, a autonomizarem-se, por aí fora. Mas depois há duas colegas neste grupo, eu e outra, que estamos preocupados sobretudo com a parte emocional e com a parte da saúde mental das crianças. E uma das questões que eu tinha para vocês, agora não vamos ter tempo para discutir aqui, mas se me quiserem escrever, a mandar dicas, eu agradeço imenso, é exatamente como é que nós vamos rentabilizar e otimizar este processo de levar as crianças a pôr outra vez as crianças na calha dos conhecimentos académicos e dos conteúdos académicos, mas felizes e competentes, e dando-lhes crédito por este tempo que passaram em casa e pelas competências alternativas, digamos, que adquiriram enquanto estiveram em casa. Portanto, se me quiserem escrever, eu agradeço imenso. E agora, Sim, professora Margarida, a questão é que, só para complementar o que está a dizer, é que os miúdos que estão agora a chegar à escola estão no misto de que bom voltar, mas eu estou um farrapo emocionalmente e, portanto, também não estão disponíveis para aprender. Portanto, primeiro temos que pôr aqui a rede a funcionar. Isto é um debate muito complicado, porque realmente nós não queremos crianças que finalmente acabaram por dar as aulas todas, mas que estão infelicíssimas e que vão ficar com esse problema. Nós queremos que a recuperação emocional, portanto, o bem-estar seja um dos pontos prioritários. Eu não percebo se a professora Maria do Céu quer falar ou se foi um gesto qualquer. Professora Maria do Céu, é? Microfone desligado. Não, eu pus a mãozinha e tudo. Está lá a mãozinha em cima. Não, eu queria fazer um comentário curto. Tem sido interessantíssimo, eu tenho tomado imensos apontamentos. Cada grupo profissional tem o seu jargão, e há aqui umas metáforas que eu gostei muito, da professora Celeste, por exemplo, e que não tomei logo apontamento, e agora não me lembro se era apoio agrícola, se era qualquer coisa agrícola, no sentido de que cada planta tem necessidade diferente. Depois alguém me há de dizer qual era o termo. Mas o que eu queria dizer agora é exatamente, e que vem de encontro agora ao que a Francisca disse, e que eu tenho visto no consultório, crianças que eu sigo e adolescentes e jovens adultos que eu sigo desde que nasceram, e que realmente o ano passado, o primeiro confinamento até correu bem, nós todos sentimos isso, nós próprios sentimos que chegámos ao fim do primeiro confinamento do ano passado de forma completamente diferente como estamos a chegar ao fim deste. Estamos esgotados, fartos, etc. Portanto, com muito menos resiliência. E o que eu tenho visto no consultório é desde ataques de pânico em crianças de 8, 9 anos, pânico em sair de casa, pânico em ir para a escola, pânico em ver os avós, tiques, raparigas um bocadinho mais velhas, 14, 15 anos, quase síndromes de Tourette, tiques, mas não é uma, nem duas, nem três. Doenças de comportamento alimentar, tanto anorexias nervosas, como bulimias, como excesso de peso e obesidade, quase todos aumentaram de peso. Enquanto o ano passado houve portanto, os pais levaram as crianças a fazer exercício físico, portanto, houve algum cuidado com a prática de exercício físico. Este ano praticamente não houve nenhum, e como sabem, a falta de exercício físico ajuda à depressão, não é? Não temos aquelas fantásticas endorfinas que se libertam com o exercício físico. E, portanto, isto para dizer o quê? A minha preocupação agora é que as escolas estejam preocupadas, na sequência do que disse a Francisca, que estejam preocupadas em cumprir um currículo, por amor de Deus. Por amor de Deus. Eu faço aqui um repto à professora Tânia, que é, faça umas conclusões desta reunião, mande para os vários ministérios, não pode ser só para um, porque arrumam na gaveta, tem que ser saúde, educação, tudo que para a segurança social, enfim, para o Presidente da República, toda a gente. E façam umas conclusões e umas propostas, e uma das chamadas de atenção tem de ser o seguinte: da forma como nós, como toda a população, e principalmente a população infantil e juvenil, viveu esta pandemia, e de forma a pensarmos no futuro, pelo amor de Deus, não pensem até ao fim do ano escolar em cumprir currículos, em dar apressadamente uma matéria brutal, em fazer uns testes horrorosos. Desculpem lá, estou a exagerar, mas é próprio de uma pediatra. Preocupem-se em perceber como é que as crianças estão e em
estimular e melhorar estas competências emocionais, etc. Esqueçam a biologia, esqueçam os vulcões, esqueçam as rochas. Era só isto. Ok. É muito interessante porque justamente num estudo que nós estamos a fazer a acompanhar as várias fases do confinamento e desconfinamento, os jovens quando voltaram para a escola em setembro estavam muito contentes por voltar à escola, mas depois quando lá chegaram foi uma desilusão, entre aspas, mas uma desilusão porque dizia-me com alguma graça, parecia que o professor tinha ficado no mesmo sítio em off e eu cheguei lá e carreguei no on e aquilo continuou igualzinho ao que estava a acontecer 3 meses antes. E portanto eu achei isto muito interessante e depois dizia isso, e saímos da aula e o que já tínhamos era marcado os testes todos até ao fim do período. Isto é uma coisa, professora Maria do Céu, realmente aqui um apelo à professora Tânia para fazer as atas e para mandar não só para os ministérios como para a comunicação social, porque os alunos têm que ser ouvidos agora no recomeço, eles têm que falar do sentido que esta experiência foi para eles e os professores podiam, se não se sentem confortáveis na conversa, porque não são psicólogos, nem pediatras, nem educadores, portanto são educadores, mas não têm aquele treino da entrevista ou da escuta ativa, podiam perfeitamente fazer atividades no âmbito das suas disciplinas, mas que refletissem um bocado todo este período que eles tiveram, para deixá-los falar e depois promover um debate pela escola toda, todas estas ideias. Agora, entretanto, nós temos aqui 2 pessoas e eu penso que depois vamos fechar, porque a professora Tânia está aqui, está-me a mandar uma recordatória que eu tenho que fechar isto a tempo. Portanto, temos a Melícia e a Patrícia Pereira. Portanto, podemos começar, se calhar começamos pela Patrícia Pereira, porque a Melícia, como é do painel, depois vai acabar, está bem? E, portanto, Patrícia Pereira, onde é que ela está? Bom dia, estou aqui. Bom dia a todos, muitos parabéns por este evento, é maravilhoso, tudo aquilo que estamos a ouvir. Queria só acrescentar com 2 dados. Eu sou psicóloga clínica, também sou psicóloga do desporto e acompanho jovens atletas e ao mesmo tempo trabalho na área da educação no município de Vila Franca de Xira. E dar os bons dias ao professor David Rodrigues, que já colaborou connosco várias vezes e é sempre um prazer ouvi-lo. O que é que eu queria dizer? Que realmente trabalhar estas competências pessoais e sociais é tão importante, e isso toda a gente já sabe, mas isto verifica-se mesmo ao nível de alunos que são muito bons alunos e que nós achamos que já têm as competências todas, não é? Mas aquilo que eu vi, porque continuei a acompanhar jovens no âmbito da psicologia do desporto, e eles já não estavam a participar nos treinos, já não tinham as suas atividades regulares, mas aquilo que eu verifiquei foi que o que eles estavam a aprender em termos de competências pessoais e sociais estava a ajudá-los a organizarem-se na nova realidade que foi o confinamento e que foi a aprendizagem no contexto do ensino à distância. Ou seja, mesmo alunos muito bons desorganizaram-se, não é? E precisaram de trabalhar essas competências para poder tirar o maior proveito na situação em que se encontravam. E mesmo eu sendo psicóloga clínica, com especial interesse pelas emoções, eu continuei a trabalhar os conteúdos, apesar de achar, ok, estou a trabalhar competências pessoais e sociais, estou a ajudá-los. Mas numa formação da Unicef, que tinha a ver com a proteção dos direitos das crianças, ouvi claramente que é preciso tirar um tempo para ouvi-los sobre as suas emoções naquilo que estão a ouvir. E então eu disse, não, eu vou parar e vou dedicar uma sessão só a ouvir o que é a experiência emocional destes miúdos nesta fase. E realmente é muito importante e acho que a escola devia parar, dar um espaço e um tempo só para os deixar falar, só para os ouvir sobre as suas emoções, porque lá está, eles precisam disto para depois estarem emocionalmente receptivos às aprendizagens curriculares. Muito obrigada.
Parece que aqui estamos de acordo e, portanto, a professora Tânia para a redação das atas finais, não é? Só uma coisa, nós também temos neste momento uma legislação que apoia isso, portanto, a Unesco e a OMS, em setembro deste ano, mandaram cá para fora 2 documentos importantíssimos para tentar revitalizar aquele conceito das escolas promotoras de saúde associado à questão do bem-estar e da saúde mental, e com uma recomendação especial aos governos de todo o mundo, portanto, não é só nosso, aos governos todos, para saírem com um plano de contingência para isto não voltar a acontecer. Portanto, desta vez fomos todos apanhados na curva do vírus, ninguém estava à espera disto e estamos todos a viver isto em primeira mão, não é? Portanto, como diria o Kundera, sem ensaio geral, passamos para a vida diretamente. Agora, outra vez que isto aconteça, enfim, esperamos que não, mas com certeza que irá acontecer coisas, não é? Que haja um plano de contingência de maneira a rapidamente os ministérios se organizarem e conseguirem vir com respostas que não, enfim, acho que desta vez fomos quase todos heróis nacionais, não é? A tentar fazer o que nós fazemos bem culturalmente, que é desenrascar, mas realmente isto tem que ter uma resposta mais organizada em futuras vezes. Vamos acabar com a Melissa, eu não posso dizer isto assim, porque ainda por cima com a presença dos 2 pais, mas portanto vamos finalizar esta sessão dando a palavra à Melissa, fica melhor assim, e depois eu ainda me despeço, mas Melissa. Então, sobre o que a Isabel estava a dizer sobre o sistema e como a escola tem que ser repensada, eu pensei aqui numa coisa que é, eu descobri que eu e a Isabel, by the way, nós as duas estamos na mesma escola, nós estamos na secundária Camões, por coincidência, sim, mas antes de eu estar na secundária Camões, eu estava na secundária de Carcavelos e o que acontecia lá era um ensino que era dentro do sistema, mas fora do sistema, porque nós fazíamos uma coisa de avaliação contínua em vez de haver testes e coisas escritas todos os dias, era mais o trabalho de grupo, a participação, os portfólios que nós fazíamos no fim do ano, e isso fazia com que nós aprendêssemos tudo o que estivesse ali no plano, sem termos que passar por aquela grande pressão e sermos avaliados absolutamente todos os dias, porque assim não é possível havermos dias bons e dias maus, nós estamos na nossa média. Eu realmente acredito que as notas que nós temos hoje não refletem o nosso conhecimento, até porque não acho que os testes sejam uma maneira muito justa de avaliar, mas também é a maneira mais justa que encontraram. Só que eu acho que agora nós estamos a evoluir e estamos a perceber que há talvez outras maneiras, e era isso que se praticava na escola de Carcavelos. E agora no Camões, que é uma escola secundária que é ainda mais difícil de contornar o sistema, há certos professores que não fazem testes. Então, no fim, quero deixar aqui uma mensagem de esperança. Embora ache todas estas falhas na escola, em que a escola agora já é mais, em vez de ser um sistema de ensino, é um sistema de engolir matéria e pôr no teste. O que acontece é que agora estamos a evoluir e estamos a ver uma comunidade de professores que quer mudar isto, uma comunidade de alunos que não aguenta mais, e um sistema que vai ter que ser mudado porque não encaixa mais com os nossos sistemas de hoje em dia. E é isso. Muito obrigada, Melissa. Eu acho que é a palavra exata para finalizar este debate, que é a palavra esperança, não é? Portanto, pior que nós estarmos aqui 1h30 e sairmos todos muito deprimidos, não valia a pena. Portanto, esta palavra esperança é importante, que ainda por cima rima com mudança, não é? E, portanto, eu acho que entre esperança e mudança vos vou deixar. E, portanto, muito obrigada pela vossa presença a todos. Nós agora ficámos aqui o dia todo, não é? Mas não pode ser. E muito obrigada às pessoas que aceitaram também vir participar neste painel. E eu vou, se calhar, passar à professora Tânia para ela dizer o que é que fazemos a seguir, não é?